Antes eu queria só levantar um tema e começo com o André Ranieri, que ele pode nos ajudar um pouco mais em cima disso, e espero que todos tenham uma postura crítica mesmo, né? Não é concordar ou discordar, mas não é guerra. Eu quero colocar um tema, não é brigar com o cara. O Romero colocou que ele entende que existe uma prevenção contra jogadores estrangeiros por parte da imprensa brasileira. E falou que muitas vezes ele foi criticado dentro de campo, isso não importa, mas que comparam muito, inserem país na história, fazem comparações que ele não acha legal. O Romero, ele é o artilheiro de Itaquera, 21 gols, ele jogou 172 partidas pelo Corinthians, é o estrangeiro com o maior número de jogos na história do Corinthians e marcou 27 vezes. André Ranieri, o Romero é meio cismado, ele tem razão. Como é que você encara essa situação? Eu sei que convive mais no dia a dia. O Flávio, é o seguinte, assim, separando em 3 partes toda essa questão do Romero, a primeira foi em relação à provocação depois do Clássico. Eu acho que não teve nada a ver uma coisa com a outra. Ele saiu do Clássico, fez uma provocação, David Braz resolveu, pra mim, ali já estava resolvido. Problema deles. O torcedor do Santos se sentiu ofendido, mas até aí é aquela provocação do futebol que a gente sempre vê. Eu só acho que ele não poderia usar isso como justificativa e falar que ele provocou de propósito porque ele queria ver a reação da imprensa. Acho que não foi o caso, né? A segunda parte é a análise que ele faz do país, e de fato isso existe. O brasileiro, para mim, é muito preconceituoso em relação a Paraguai, ao produto falsificado, falso 9, né? Ele citou vários exemplos e é verdade. Em relação a negro, em relação a tudo, a gente é preconceituoso. Em relação a pobre, em relação a gordo, né? Então isso tá na cultura brasileira, e é uma reclamação que eu acho que procede do Romero, porque tudo bem, ele pode jogar mal, mas ele não é obrigado a falar, a ouvir que ele veio de um país que é uma tribo indígena e que não sei o quê. Isso? Não, já falaram muitas coisas, né? Ou que nem ele deu exemplo na própria coletiva de um atacante argentino do Vasco da Gama, o André Rios, né? O Rios. Ele que chutou e disseram que não era argentino, era um atacante paraguaio, porque era falsificado e tudo mais. Coisas que ele disse que escuta na televisão, e eu não duvido que de fato ele escute, né? Então nesse ponto eu concordo com o Romero. Agora, em relação a um terceiro ponto, que ele disse que o jogador estrangeiro tem mais dificuldade no Brasil, isso eu concordo. Eu particularmente gosto muito de jogador estrangeiro, eu acho que agrega ao futebol brasileiro. Eu sinto que o torcedor vai de acordo com o que ele está jogando. Então no Corinthians você tem 2 exemplos que são extremos. Balbuena é unanimidade entre os torcedores. Todo mundo ama o Balbuena, torcedor do Corinthians. O Casim é unanimidade negativa. Então todo mundo critica. Por quê? Porque um tá jogando bem, outro tá jogando mal. O Romero tá nesse meio do caminho. Quando ele tá bem, ele é elogiado. Quando ele tá mal, ele é criticado. E a gente cansa aí de, se for buscar, centenas de ídolos estrangeiros aqui no Brasil. Então, em algumas oportunidades, acho que tem até um pouquinho mais de paciência, outras menos, mas para mim não é um determinante. Em relação a técnico, não. Eu acho que o brasileiro não tem tolerância nenhuma a técnico de fora, tanto a mídia quanto os torcedores, mas aí já é outra história, não é onde o Romero se enquadra. Então, em alguns pontos eu concordo com ele, em outros pontos eu discordo, Flávio. Nilson César. Eu acho que o Romero tá exagerando um pouquinho, sabe? O ano passado, por exemplo, quando ele teve uma boa fase, ele foi muito elogiado, né? Muito elogiado. Olha a função tática do Romero, como vem sendo importante dentro do Corinthians. Então, eu acho que é um pouco de exagero do Romero. O que ele tem que fazer é jogar bola e falar menos, sabe? Ele fala muito, ele reclama, sabe? Aquele negócio da embaixadinha lá, ele não engoliu até agora. Da matada no peito, né? Ele não engoliu até agora. Então a questão é jogar futebol. Se ele jogar futebol como jogou o ano passado, na minha opinião foi um jogador taticamente bastante importante para o Corinthians, certamente vai receber elogio. Então é mais ou menos por aí, viu, Flávio? Para você, Márcio. Ô Flávio, quem começou com tudo isso foi o Romero. Falando o que ele falou no Pacaembu, no Clássico. E ele não falou dos jogadores do Santos, porque nenhum jogador do Santos estava comemorando o empate. Pelo contrário, os jogadores do Santos estavam reclamando, perguntando ali para os jornalistas e tentando abordar a arbitragem, porque era para o Santos ter a chance, podia perder o pênalti, claro, porque houve um lance ali em que o Santos foi prejudicado.
Houve um pênalti no final. Então, se os jogadores do Santos tivessem que reclamar de alguma coisa, eles teriam que reclamar que o Santos foi prejudicado e poderia ter vencido o jogo. Quem reclamou foi a torcida. Quem comemorou foi a torcida. E a torcida faz o que quer na arquibancada. Assim como o Corinthians, em muitas oportunidades, também comemorou empate. O Romero foi muito infeliz. O Romero, nesse episódio do Felipe Andreoli, que ele ficou de biquinho, não falou com a imprensa, e aí colocou todo mundo no mesmo balaio, quando ele dominou a bola, bateu no microfone, ela caiu, ele ficou de mimimi. Aí no clássico seguinte contra o São Paulo, ele recebeu um lançamento pelo alto, a gente estava nesse jogo, ele fez que ia dominar a bola assim, eu não me lembro qual foi o jogador de São Paulo que estava marcando ele fez que ia dominar a bola com a mão assim, ó. Colocou a bola no... fez um movimento como se fosse agarrar a bola, colocou a bola no chão. Ali ele poderia ter tomado um pontapé. Ali ele não desrespeitou o adversário. Ali ele foi aplaudido pela torcida, que foi um lance até engraçado. Não aconteceu nada, o jogador de São Paulo não fez nada, tal. O Romero, quando bota no dos outros, é legal. Quando acontece no dele, ele acha sacanagem, que ele é perseguido. Rincon, Gamarra, Arce, só tô falando dos mais novos. Montilho, Conca. Alguém perseguiu esses caras? Porque eles vieram pra cá e jogavam muito. O Romero joga isso aqui, ó. A bola dele é pequenininha. Um cara que é elogiado. Não, o Romero marca demais o adversário. Não que ele marca muitos gols. A principal virtude, característica e elogio que ele recebe é por marcar demais o adversário. É porque ele não é um bom jogador. E o Nilson tá certo, ano passado ele foi muito elogiado porque ele fez um bom campeonato. Aí ele não veio com um mimimi, ele tá com um mimimi só agora. E isso de, não, porque falam que eu sou paraguaio e tal. Você vai na Argentina, o brasileiro tem aquela perseguição de macaquito. Vão comparar uma praia do Caribe e tal, parece a praia brasileira, a praia grande, olha que limpa aqui, mar limpo, olha, dá pra ver os pés. Isso faz parte. Não sabe brincar, Romero? Pega seu banquinho e vai pra casa. Eu aprendi na minha casa que eu brinco com os outros, eu tinha que aceitar a brincadeira de volta, senão eu apanhava do meu pai. Se o Romero fosse filho do meu pai, ele ia tomar umas pancadas quando ele chegasse. Falando em banquinho, Zé Manuel de Barros. Então, esse país é muito preconceituoso mesmo, nisso ele tem razão. Flávio, o Romero, ele partiu para o ataque como defesa. Ele foi para uma entrevista e a expectativa é de que ele fosse desculpar pela gozação com o Santos. Acho que nem cabia mais. Ele falou, o David Braz respondeu, segue a vida. Mas tá, vai lá para mas ele vai lá para entrevista. Ao invés de desculpar, ele partiu para o ataque como defesa dele. E acho que só piorou as coisas. Ele usou uma verdade para colocar num assunto que não tinha nada a ver, né? Para tentar sair de quem estava atacando para se tornar vítima. Ele tentou se vitimar nessa situação toda. Tadinho de mim, que o pessoal faz, que eu sou paraguaio e tem bullying, não sei o que, tem preconceito. Que o Brasil é um país muito preconceituoso, é mesmo. Como outros países são preconceituosos, como o brasileiro pelo mundo afora sofre muito preconceito. Aqui também o brasileiro é muito preconceituoso contra outras raças, contra brasileiro, por cor, por várias coisas, né? Por tudo, quase, o brasileiro é preconceituoso, sim. Mas ele usar isso, né, para poder se fazer de vítima na situação que ele começou, que ele criou, acho que não cabe, né? Não vou nem comentar o futebol dele, também acho que era um jogador de médio para baixo, né? É um jogador importante taticamente para o Corinthians, mas de qualidade técnica, na minha opinião. E acho que o torcedor do Corinthians adora o Romero. A visão que eu tenho é que ele é adorado pelo torcedor do Corinthians, né? Tem gente que, nossa, Mas assim, se ele é ruim, ele é o jogador que mais vezes jogou com a camisa do Corinthians como estrangeiro a quarta-feira. É porque taticamente o futebol hoje em dia, o futebol brasileiro está aprendendo a valorizar o jogador que é bom taticamente. Ele é muito bom taticamente. Tecnicamente ele é limitado, né? Principalmente porque ele é um atacante que raramente ataca, né? A força dele está na defesa e não no ataque. Fausto Favara, já falou sobre o tema, não? Não, mas eu vou nessa linha do Espímpolo. Não criticávamos Gamarra, Arce, jogadores importantes que jogaram aqui no Brasil, jogadores estrangeiros. Também sigo essa linha do Zé, que com relação a preconceito no mundo inteiro, isso acontece com brasileiros fora do país. Não é o certo mesmo, mas acontece. Não estamos vivendo no mundo ideal,
né? Como costuma dizer o Vanderlei Nogueira, e ele tem razão. Isso deveria acabar em todo o planeta, como diz o Bruno no Camisa 10. Se fosse prefeito do mundo, não existiria países, né? Seriam todos do mesmo país e um mundo só, de uma vez só, porque aí você não teria, sabe, tanto preconceito com um, com outro. E é capaz mesmo assim, Bruno, ter a questão de preconceito, porque é uma coisa tão boba. Agora, com relação a ele, é jogar mais e falar menos. A bola do Romero é muito pequenininha. O Romero, eu sempre falei isso, é um jogador muito limitado e que em algum momento foi importante pro Corinthians. Ano passado foi importante pro Corinthians, mas é um jogador que deve muito. E isso só preocupa, porque é o que você falou. Se é o jogador estrangeiro que mais vestiu a camisa do Corinthians, que é artilheiro da Arena do Corinthians, é porque a coisa tá muito feia. Então a coisa tá muito feia, porque hoje temos um Romero como um gringo que representa uma equipe aqui no Brasil. Vai virar uma referência, sabe, não é um né? Arce, não é um Gamarra, não é um Lugano, não Vai é virar um... uma referência, ó, esse cara que fez isso. É isso, é uma tragédia. Rafael Tebas. Olha, eu acho que tem alguns fatores dentro desse caso. Eu acho que, de fato, há, sim, muito preconceito no Brasil e a xenofobia existe, sim, inclusive com o Paraguai, eu já escutei muito. Então, eu acho que, de fato, uma parte desse raciocínio dele está correto. No entanto, a verdade é que ele provocou o Santos, cutucou o Santos, disse que o Santos é um time pequeno e depois, quando cutucaram o Corinthians ou quando atacaram ele pessoalmente, ele não aguentou a bronca. E isso eu acho que é errado da parte dele. Eu acho que ele utilizou na entrevista coletiva uma maneira de atacar para se defender. Então eu achei equivocado. Embora o início da fala dele estivesse correto, porque de fato há muito preconceito, inclusive com os paraguaios, ele utilizou isso para se defender e não pediu desculpas para o Santos como deveria ter pedido. Para encerrar o tema, Bruno Prado. Bom, primeiro o Romero no campo, né, que também foi falado aqui o desempenho dele, ele é uma prova de que o Corinthians mantém uma maneira de jogar há anos. Ele é o Jorge Henrique. É isso. Ele é o Jorge Henrique. Menos técnico e mais rápido. Mas ele faz a mesma função. Como Paulinho Elias. Paulinho Elias de novo. O Corinthians, ele repete mais ou menos o mesmo estilo. Então ele faz o que outro fazia antes. E se ele sair, provavelmente vão procurar outro para fazer essa função. Aí sobre o que ele falou, acho que ele misturou as coisas, acho que não tinha nada a ver com o assunto inicial, mas ele tem razão em algumas coisas, e não só em relação ao estrangeiro. Eu falei no Camisa 10 que eu não gosto de nenhum tipo de divisão. Por mim não tinha país, respeito todos, mas era uma coisa só. Por mim, religião, respeito todas, mas também seria uma coisa só. Eu sou contra qualquer tipo de divisão. Imagine de John Lennon. Eu sou contra qualquer tipo. Por exemplo, eu acho ótimo, quando a gente vê, falando de futebol, um jogador do Gabão como Aubameyang jogando bem onde se tem o melhor futebol. Um jogador do Quênia como o Ainama do Tottenham jogando. Eu acho isso ótimo. Como eu acho ótimo que eles venham para cá e joguem. Pessoas de qualquer país. Então eu sou contra qualquer tipo de divisão. E tem alguns rótulos que são colocados, muitas vezes não são colocados por maldade, mas são colocados. Eu não vou nem citar, mas quando eu era criança, algumas piadas que eram feitas eram normais na época, todo mundo fazia, que são absurdas, não cabem mesmo. Mas e a gente tem que aprender isso com o tempo, né? Quando falam que no Paraguai é tudo falsificado, acho que as pessoas não falam com maldade. Mas não falam com maldade porque não é você. Eu acho que o paraguaio vê isso com maldade. Então acho que a gente tem que aprender isso, como eu até citei no Camisa 10. Quando falam que o baiano é mole, é lento, não gosta de trabalhar, é um preconceito que está enraizado, que as pessoas falam. Quando na verdade, quando fala que São Paulo é a terra do trabalho, São Paulo, sim, quem trabalha braçal, forte é o nordestino. Sim. Pode ver. O cargo mesmo, quem pega pesado. Não que os outros trabalhos não sejam dignos, não é isso. Mas eu quero dizer, o trabalhador, o cara que faz o trabalho agora, trabalho braçal. Já tem muito nordestino em cargo de comando. Mas a gente não escuta aqui para fazer o trabalho pesado. Mas a gente não escuta que o país é o país do carnaval só, fora do país. Então, você escuta isso. Mas você vai numa obra, o cara que levanta prédio para que os outros possam trabalhar, 95%. E você sabe quem mais sofre preconceito nos Estados Unidos? Negro, né, em primeiro lugar, e hispânico ali muito próximo. Sim, e o hispânico é quem faz os Estados Unidos se movimentar. Então acho que tem que ter cuidado. Às vezes esses rótulos não são colocados com maldade, são porque são coisas que estão enraizadas, que as pessoas ouvem desde que são pequenas e vão repetindo, vão espalhando e não se dão conta do que realmente significa. Então tem que ter esse cuidado. Acho que é um assunto legal, até que ele levantou sem querer, acho que até fora do assunto original, mas é verdade, é uma coisa que tem que tomar cuidado. Aí quanto ao futebol,
quando a André falou, o técnico estrangeiro sofre aqui, é verdade, sofre, mas eu acho que o que sofre no futebol, principalmente no Brasil, é qualquer coisa nova. Qualquer ideia que saia do comum, ela é atacada. A primeira reação é atacar. Aí quando dá resultado, as pessoas aceitam. Mas qualquer coisinha, tentar um esquema diferente, tentar colocar um jogador que não joga numa posição que não é habitual dele. A primeira reação é criticar. Acho que qualquer coisa nova, sei lá, porque o futebol é extremamente conservador aqui no Brasil. Então qualquer nova ideia, ela é atacada. Eu ampliaria um pouco mais isso. Aqui ou talvez nos outros países, eu posso falar pelo país onde eu vivo. A gente não gosta de sair da zona de conforto. Sim. E nem que alguém saia dela. A zona de conforto é uma zona de conforto, você tá lá sossegado. Sempre foi assim, por que agora não vai ser mais? E aí você tem dificuldade de caminhar, né? Pra você sair da zona de você atingir a sua meta. Tô sendo coach agora, hein? Você sair da sua meta, você tem que sair do estágio atual, que é uma zona de conforto. Se você não se movimentar, você não vai para lugar nenhum. Você tem uma meta, você quer evoluir, você vai sair da zona de conforto. O que as pessoas normalmente querem, de novo, dando uma de coaching, o que as pessoas querem é ficar no estágio atual e atingir a meta. Isso é impossível. Para você mudar o seu estágio, você tem que sair do estágio atual.